Pessoal, então como ontem nós tivemos a aula teórica lá na sala, abordamos a questão de manutenção, né, a questão também de inspeção da máquina, e são coisas que todo dia vocês vão estar fazendo, diariamente, né, essa manutenção e inspeção. Então no dia, exemplo ali, na parte da manhã, que você vai fazer o que? Você vai verificar, né, toda a plantadeira, ver se tem alguma normalidade, disco às vezes com folga, que acontece de afrouxar, ver a questão da rodinha cobridora também, né, ver como é que estão ela, ver a questão da caixa dosadora de semente, igual nós falamos na caixa de dosador de semente. Deixa eu ver ela, já colocaram ela de novo? Na caixa de semente é um dos itens importantes a gente tá inspecionando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é um lugar mais. O que nós vamos verificar na caixa de semente? Deixa eu colocar aqui. Aqui na tampa, pessoal, o que nós vamos verificar? A questão de borracha. Ver como é que está o estado da borracha. Porque essa borracha aqui, ela é responsável por fazer a vedação no disco. Então neste lado aqui vai entrar a mangueira, né, de vácuo. E quando eu acionado o vácuo, automaticamente a borracha ela fixa no disco, onde vai fazer a sucção da semente e segurar ela, ou seja, ali nos buracos do disco, né? Então, fazer a verificação dessa borracha, como é que está o estado. E nós tivemos já problema aqui, anteriormente, a questão de borracha, foi comprada borracha, e é uma borracha dura, né? Então, essa aqui, nossa, é uma borracha original ainda, né, Ezequiel? Original ainda. Então, ela é uma borracha maleável, você vê que ela é bem mais macia. Então, por ela ser mais macia, automaticamente ela tem uma vedação melhor. Agora, se a borracha for mais rígida, automaticamente você vai ver que ela vai ter uma deficiência na questão na vedação dela, tá? Então verificar se está tudo ok, a borracha, não tem nenhum rasgado. Às vezes ela desgasta mais a lateral e às vezes pode acontecer dela perder aqui também vácuo. Então fazer essa inspeção na caixa dosadora, já começa por aqui, verificando a questão de vedação, tá? Outra coisa, nós também vamos verificar, isso aqui é o disco. Verificar a questão do disco, que acontece dele rachar também. E outra coisa também, se vê que esses discos aqui, às vezes eles empenam, tá? E se ele estiver empenado, automaticamente você pode ter uma perda de vácuo também, uma deficiência na vedação, às vezes a borracha não acompanha, e você pode ter perda de vácuo aqui, tá? Igual nós falamos ontem, essas caixas dosadoras, a recomendação da John Deere é o que? É a faixa de 8 de vácuo, tá? Pressão, ou seja, 8 de vácuo é a recomendação. Só que aí nós temos que levar em consideração que é 8 quando a máquina é nova, tá tudo perfeito, ou seja, novo. Agora, uma máquina que ela já tem uso, automaticamente ela vai ter um desgaste, e esse desgaste você vai ter que fazer o que? Compensar em vácuo. Às vezes a recomendação da John Deere não vai bater aqui, porque a peça já não está nova mais. É importante nós se atentar na questão, se eu coloco vácuo demais, o que pode causar? É. Fala aí o Andrezinho, você que é um camarada aí que tá na frente aqui. O que acontece se eu colocar muito vácuo nas... Vários fatores, né? Ah? Que às vezes não está eficiente, porque vai grudar muito. A pele da semente corre risco, né? Rela muito aí, quando cai também não germina bom também. Então gera um bocado de coisa, né? Atrito também, muito atrito com a semente disso. Uhum. Aí o Andrezinho falou tudo, tá? Então automaticamente, pessoal, se eu coloco muito vácuo, vai gerar dano mecânico na semente. A gente fala dano mecânico, mas é isso que o Andrezinho falou, ou seja, vai descascar a semente. E se descascou, ela perdeu a questão de germinação dela, perdeu a semente, tá? Então por isso é importante a recomendação ideal, ou seja, o vácuo ideal. E como que a gente vai saber isso? A gente vai saber fazendo o teste, colocando vácuo, fazendo teste. Se eu coloco muito vácuo, pode acontecer de ter ela perder eficiência na distribuição de semente.
que às vezes a gente pensa, tá dando a semente triplo, duplo, ou seja, ela não está tendo uma distribuição perfeita. Por quê? Às vezes a gente já pensa que pode ser a questão de pouco vácuo, e a gente vai lá e aumenta o vácuo. Só que às vezes nem é questão de pouco vácuo, às vezes é porque está com muito vácuo. Então a semente ela segura mais tempo aqui no disco, e acontece ter esse atraso daí, às vezes quando cai 2, 3 de uma vez só. Tá? Então mesma coisa, se você coloca, tiver pouco vácuo, ela vai ter esse problema também de distribuição. Tudo começa pela questão de distribuição de semente e também a questão de profundidade. A gente chama thunder. Para ter um thunder bom, ou seja, uma plantabilidade boa, ela tem que ter distribuição perfeita, profundidade também perfeita. Aí quando acontece isso, está tudo normal, ou seja, a distribuição está perfeita, a profundidade, você vai observar que elas nascem todas de uma vez. Quando você vê uma semente que às vezes nasce uma hoje, amanhã aponta outra, isso é o quê? É porque uma, ou seja, ela ficou mais rasa do que a outra. E essa que ficou mais funda, o que vai acontecer? Ela vai usar toda a energia da semente. Toda a energia da semente. A hora que ela chega em cima já não está aguentando mais, acabou a energia dela. E às vezes a raiz dela não chegou no adubo. O ideal nós sempre é plantar o quê? É claro que a gente tem que levar em consideração o nosso solo, né, a qualidade do nosso solo. Mas é o que? 3 centímetros de profundidade. Então ela vai sair ainda com energia, ou seja, na semente ainda. E dá tempo da planta ir buscar mais energia, ou seja, no adubo daí, tá? Então quando fala nós temos um thunder perfeito, é o que? Teve uma distribuição perfeita de semente e teve também uma profundidade perfeita. Tranquilo aqui? Então no disco nós vamos verificar essa questão de desgaste. Se tiver um desgaste demasiado, nós vamos ter que fazer o quê? Trocar o disco. E se ele tiver, ou seja, empenado, vou ter perda na eficiência dele também, tá? Então levar em consideração isso aqui, tá? Aqui na caixa dosadora, pessoal, nós temos também essa borracha, que ela vai ajudar a questão de segurar a questão de vácuo, a pressão. Nós temos essas escovas que ajudam a uniformidade aqui da semente, a performidade dela na questão de distribuição, tá? Então a semente ela vai cair aqui, ó. O disco ele roda nessa posição e a semente gruda com o vácuo, ela vai subir, tá? No que ela sobe, você vai observar que tem umas valas aqui onde vai passar só aquela semente. Essa daqui já elimina as outras que estiver subindo, essa parte mais alta da escova. Então ela sobe. Aqui nós vamos ter o expulsador de dupla, tá? Se tiver, passou aqui às vezes 1 ou 2 sementes a mais, o que acontece? Chega isso aqui expulsa, derruba a semente dupla que estiver vindo junto. Às vezes vem 2 num buraquinho só. Então essa aqui expulsa essa outra semente que está vindo junto, tá? Chegou aqui, o que acontece? Chegou aqui, nós vamos ter essas outras escovas e aqui nós vamos ter o expulsador de semente, que é o injetor, tá? O injetor de semente. E a semente ela vai cair aqui pro condutor de semente. Para isso estar funcionando, tem que ter as escovas perfeitas, nós temos que ter a parte de vedação perfeita e outra coisa, a questão de folga aqui do eixo, tá? Que aqui nós pode acontecer de gerar folga e nós temos que verificar se ela não está em folga. Se tiver folga, nós vamos fazer o ajuste aqui, ó. Vai tirar esse pino R e nós vamos fazer o ajuste aqui, deixando a coisa mínima de folga, ou seja, não pode ter muita folga, tem coisa mínima de folga aqui para não dar também perda de vácuo aqui, tá? Então essa aqui é a caixa distribuidora, esse é o processo que ela vai fazer então na semente, tá? Igual eu falei, nós temos o disco desse lado, nós temos a tampa, onde vai a mangueira de vácuo, o vácuo puxa a semente vem no disco e segura. E ela faz esse processo, já começa a fazer a parte de eliminação de semente, e aqui é para cair só uma semente por vez. Então a escova você vai limpar por dentro aqui, e aqui você vai ter que limpar também se tiver barro, tá? Então sempre fazer essa inspeção na questão da ponta do condutor. E também se esse condutor quebrar a ponta, que pode acontecer de quebrar, também ela perde aqui a questão da eficiência de distribuição de semente, tá? A semente cai, chicoteia dentro e ela cai rolando, ou seja, não cai onde deveria cair e parar ali. Então eu falei a parte positiva do disco desencontrado, que é criar o camaleão, né? Na vala cria o camaleão no meio, a semente cai e freia, tá? Essa é a parte positiva.
Já o disco encontrado, o que vai acontecer? O disco encontrado ele vai fazer um V. E esse V, a semente, na maioria das vezes vai acontecer, ela vai cair aqui e ela vai rolar, porque é um V. Ela rola. E às vezes acontece de ela não parar onde deveria. E aí nós vamos ter o quê? Semente dupla. Né? Então vamos lá, só para recapitular aqui. O que pode gerar, fazer acontecer a questão de semente dupla? Pode ser questão sujeira na ponta no condutor de semente. Tá? Pode ser a questão do disco encontrado. Esse disco encontrado, se ele pegar um solo mais firme, ele vai fazer um V. Tá? Pode ser a questão também da folga no carrinho cobridor aqui da rodinha cobridora, que ela está com folga, faz isso, chicoteia e joga a semente fora da vala. Tá? Pode ser isso. Pode ser excesso de vácuo. Só que quando é excesso de vácuo eu vou identificar porque está gerando dano mecânico no grão, descascando a semente. E pode também ser a questão de baixo vácuo. E por último pode ser o deslocamento. Está andando muito com a máquina. Tinha outra questão também, só que eu não lembro o verdadeiro motivo. Não lembro se era no motorzinho da embreagem ou por causa de que a regulagem está muito apertada. Porque ela, quando você vai plantando, ela dá tipo uma catracada. Tac, 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 tac. Daí ela mexe com a caixinha. E daí também a distribuição não fica legal não, né? Só que eu não lembro se era o problema no motorzinho ou era por causa da regulagem. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que era o cabo. Isso. Ó, Ela vai caber. esse cabo aqui, pessoal, nós não colocamos nenhum e não é aceito aqui nas unidades esse cabo de transmissão paralelo. Por quê? Porque o cabo de transmissão paralelo ele é mais flexível, tá? Então o que acontece? Se qualquer trancadinha ele faz isso, ele pula de uma vez. Aí ele faz essa questão também de dupla, tá? Pode acontecer isso. Isso. Tem outro problema aí. Ah. Esses cabos curtos aí, ó. Eles comprou aí, mas só que eles aí maior do que o osso mesmo normal delas. É. Aí o cabo fica assim, ó. Colhido, né? Porque assim, Compraram isso aí foi também. descobrido aqui, O ó. código dela foi diferente porque Tá vendo o código aqui? Aham. É o mesmo código, mas porém tem várias medidas, né? Sim, sim. Então na hora da compra não foi atentado. Padronizaram, né? Padronizaram só para DB e esqueceram da Xingu. Que sabe que o espaçamento é menor. Esquece aqui. Aí o cabo, deu na esse verdade, ficou problema aí. maior para ela. É, tem que ver isso aí. Principalmente o cabo curto, né? Tem que ver isso aí. E outra coisa aqui, só para finalizar, pode ser isso aqui também, a pessoa apertou demais, não deixou fogo, daí ele fica travando, tá? Se você apertar demais, às vezes o cabo ele trabalha, você fica chicoteando também por causa do torque. Ela acaba muito rápido com o cabo também, né? Isso, cabo com revolvinho também, tá?